Uma das prioridades para o governo este ano é a reforma tributária. É preciso correr, até afinal, a gente tem eleições municipais, isso trava tudo, por isso é uma prioridade. Só que até agora a comissão da reforma não saiu do papel. E quando se trata desse assunto, muitos especialistas defendem a necessidade de tributar grandes fortunas. Esse é um debate quente. Para explicar por que essa ideia é tão defendida e também tão atacada, eu vou conversar com Roberta Boldrin, especialista em direito tributário. Roberta, obrigado pela participação aqui conosco. Sempre se fala sobre a taxação de grandes fortunas. Eu queria que você explicasse, é viável, não é viável? Por que sempre quando a gente fala sobre necessidade do governo fechar as contas, surge essa ideia de taxar as grandes fortunas? Boa noite, muito obrigada pelo convite, agradeço. Bom, na verdade, a gente já tem uma previsão constitucional da cobrança desse imposto. Ele consta lá na Constituição Federal desde o ano de 1988, desde a década de 80, portanto. Já existe uma previsão para que ele seja, assim, exercido, cobrado por meio de lei complementar pela União. Só que eu acho que algumas experiências internacionais de países, tanto da Ásia quanto da Europa, acabaram trazendo uma experiência negativa e refletem no desencorajamento da cobrança desse imposto aqui no nosso Brasil, no nosso país também. Sempre se traz à tona, ou ela volta à mesa, quando se pretende falar sobre uma reforma tributária. Mas eu acho que alguns países mostram para a gente, grandes potências como o Japão, por exemplo, a Alemanha, a Itália, mostram para nós que esse imposto não dá certo. Ele é um imposto que teria de ter uma definição, teria que trazer no seu bojo uma definição do que é a fortuna, mas mais do que isso, o que é uma grande fortuna. E ele vai estimular, por exemplo, que esse dinheiro, que é a grande fortuna, saia do Brasil para não ser tributado dentro do país, foi o que aconteceu em alguns países da Europa e da Ásia também. Ou seja, pelo que você está dizendo e o que muitos especialistas também citam, assim como você, taxar grandes fortunas pode fazer o empresário, aquele que tem grandes fortunas, que tem uma empresa, retirar as empresas daqui, retirar o dinheiro daqui do Brasil. Mas aí eu lhe pergunto, a gente não tem maneiras de evitar com isso? A gente tem uma Receita Federal atuante, não seria possível evitar isso? Ou também isso é um devaneio que não tem como acontecer, evitar a saída de dinheiro caso a gente comece a taxar as grandes fortunas? Sim, é possível, sim, que a Receita Federal, junto com os demais órgãos arrecadadores, consigam fiscalizar esses atos. Acontece que a gente vai ter um desestímulo de investimentos entrando dentro do país, dentro do território nacional, e, ao mesmo tempo, dentro da lei, é possível que o grande empresário invista fora do país. Eles sintam um desestímulo em deixar a fortuna ou a grande fortuna dentro do país. Lembrando que esse imposto, ele depende de lei complementar para definir o que é a grande fortuna e também ele incide não só para as grandes fortunas das pessoas jurídicas, mas das pessoas físicas também. O Japão teve uma experiência extremamente negativa. Em 1950, ele institui esse tributo. 3 anos depois, deixa de cobrar esse tributo. A França institui o tributo mais ou menos nessa década também, e depois transforma esse tributo em social, em função da baixa arrecadação, porque o que é a grande fortuna e quem são essas pessoas é como se fosse um imposto Robin Hood, mas que, na verdade, para alguns especialistas, assim como eu entendo, é uma grande falácia essa arrecadação dessa forma. E aí a gente tem experiências que fizeram com que os Estados Unidos, que a Alemanha, a Austrália, se desestimulassem e exigissem imposto. Eu acho que o desestímulo, hoje, nacional, também passa por isso. Então, sempre que se pensa numa grande reforma tributária, volta à mesa, volta ao debate a cobrança do IGF. Mas acho que talvez não seja o momento, talvez não saia do papel, não. E, Roberta, outra questão que todo mundo fala, e por isso que vem à tona a questão da taxação de fortuna, é que aqui no Brasil acaba que o imposto, quem paga mais imposto é quem está ali na base, os mais pobres. Isso precisa ser repensado e que maneira ser repensado sem chegar na taxação de grandes fortunas? Sim, eu acho que tem de ser repensado, sim. Acho que a gente já tem um grande exemplo, que é o imposto de renda.
E o grande problema da reforma tributária, um dos maiores problemas é a possibilidade de fazer com que as pessoas economicamente menos favorecidas, como você muito bem está dizendo, passem a pagar tributo ou paguem tributo como não deveriam pagar, ou seja, paguem tributo mais do que deveriam. É como se o Estado estivesse sempre entrando na propriedade, expropriando o patrimônio do contribuinte menos favorecido ou economicamente menos favorecido, aquele que tem menos capacidade contributiva. A verdade é que o país tem como adotar formas de trazer uma tributação mais social, mais justa, uma tributação mais justa, né, mais isonômica, e que não prejudique o pequeno empresário, o pequeno proprietário, o pequeno produtor rural, ou o empregado que vive de salário mínimo, né, o assalariado. É sim possível o mecanismo. Eu acho que quando se fala do IGF, tem que se tomar cuidado com a existência dos impostos que hoje em dia são já vistos e previstos e outros tributos, porque parece até que o IGF vai solucionar um grande problema que nós temos. E talvez ele não seja a grande solução, mas talvez uma das soluções viáveis, uma das soluções possíveis, que tem que se pensar, inclusive, nos projetos de emenda constitucional que falam sobre a reforma tributária, é a possibilidade de os mais favorecidos, aqueles que têm mais capacidade contributiva, recolham mais tributos aos cofres públicos. Roberta, obrigado pela participação, pelas explicações sobre essa taxação das grandes fortunas. É um debate que possivelmente esse ano vai ocorrer muito, já que a reforma tributária, como a gente já vem mostrando, é essencial, o Congresso trata ela como essencial. Roberta, obrigado e até uma próxima.